Meu nome é Oscar Dionísio Medina. Eu sou da Argentina, sou da Argentina. Trabalho com arte de rua, sou malabarista, também faço palhaçaria. Um pouco de teatro de rua também já fiz. Começar com uma pandemia foi muito difícil pensar o que fazer. Todo, você ia no sinaleiro para trabalhar e ninguém queria abrir a janela, sabe, todo mundo com medo. Eu estava rodeado de uma galera, artistas também de rua, semaforistas. Quando numa casa faltava, a galera ia na casa dos outros, lá chegar, pedir, e aí, o que hacemos hoje? A gente está sem nada. Não, então venha todo mundo aqui fazer comida tudo junto. Esse dia à noite a gente fez uma janta e agora, gente? Agora, porque não foi um dia fácil, a gente foi trabalhar. Eu lembro que a gente, se mais sentamos entre 3 pessoas, a gente fez 30, 40 contos, acho. A gente fez para uma comida esse dia. E foi a gente ficou todo mundo impactado na janta, falando, e agora? Que nós que trabalhamos no semáforo. Entendeu? O que a gente vai fazer? A gente conseguiu, doaram pra gente um fogão. Daí estava num dia no semáforo, chegou uma pessoa, entregou uma cesta básica. Daí aí, o que vocês estão precisando na casa? A pessoa demorou exatamente 15 minutos, voltou ao sinaleiro com um botijão de gás pra gente. Bom, eu sou artista, sou atriz, contadora de histórias e também diarista. E eu conheci uma amiga minha, muito querida, Caroline. Nós duas começamos a fazer contações de histórias assim, em escolas, periferia e bairros assim, mais distantes, e aí a gente percebeu quão significativo era aquilo, né? Porque éramos 2 mulheres pretas falando de histórias afrocentradas. Foi um grupo de contação de história até o início da pandemia. Até que um dia eu encontrei um diarista, que é o meu professor de diária. Uma profissão muito... é uma subprofissão, né? Se a pessoa está trabalhando como diarista ou como empregada doméstica, é porque ela não tem outra opção. É uma profissão essencial para a sociedade. E o que a gente faz é muito grande, porque a gente entra na casa das pessoas, no íntimo das pessoas, e a gente traz saúde para elas. Eu criei a Diária Doce Diária, que é a junção das diárias com a arte, e é o que eu tento muito trazer, assim. Às vezes eu entrava na casa de algumas pessoas e eu não conseguia fazer nem metade do meu trabalho, assim, porque as pessoas, elas sentavam e ficavam conversando comigo. Eu gosto muito de ouvir meus clientes, e até quando eles não falam. O que me vem eram os encontros da companhia, que era virtual. Não éramos pessoas ali, eram todos telinhas e só tinha... E o limite era esse, então se a pessoa saísse da frente da câmera, a gente não conseguia mais ver, né? E a gente não se sentia, a gente não se conectava. Então foi um ano inteiro onde a gente estava juntos, todos os dias, mas ao mesmo tempo a gente não se conhecia. Eu sou o Elton, tenho 19 anos, também sou artista, né, da Trupe Periferia, um dos grupos de teatro coletivo marginal de Curitiba, teatro e poesia e música também. A gente sempre acostumado com os palcos, sempre acostumado com aquele envolvimento com o público e tal. E aí quando acaba isso, a gente tem que se adaptar, né? A gente estava ali no processo de desenvolvimento do espetáculo do Meninos da Rua 15, que foi um espetáculo que aborda sobre corpos em situação de rua, né? E dentro de todo esse período da pandemia, né? Bem real, bem atual, então foi bem forte para a gente fazer. E a gente teve que usar o meio da internet, da cinematografia, que foi a maneira que foi transmitido o Meninos da Rua 15, né? O olhar foi a coisa mais presente em toda a pandemia. Toda a pandemia, você via só os olhos das pessoas sem saber qual era o resto do rosto dela, mas era como se fosse a esperança gritando, assim. Pelos olhos das pessoas a gente via emoções, a gente via lágrimas também. Foi bem presente o olhar, né? O nome é Rascunho Romântico. Na verdade eu vou cantar, porque faz mais sentido. Que começa assim.
É um violão, né, tocando. E aí? Pra elas não tenho nada pra falar, pra elas não tenho nada pra contar. Se a história que elas querem escutar, contigo eu quero criar. Uma história, eu e você, somos narcisos, buscando esse paraíso. Eu vejo possíveis futuros, nossa vida não é em cima do muro. Vamos subir lá, quero você em cada momento que eu perceber. Vejo caminhos diferentes, mas todos vão dar no mesmo lugar. Somos nascentes, florestas concorrentes, se destruindo com esse fogo todo. Vou me incendiando, tô me encaminhando pra esse mundo louco. Somos nascentes, florestas concorrentes, se destruindo com esse fogo todo. Vou me incendiando, tô me encaminhando pra esse mundo louco. Eu sou o fim da caminhada, vim pra mandar minha levada. Seja em um avião, tamo no carrão, numa Kombi, numa estrada. Não quero falar nada pra vocês, eu pego minha bike e vou daqui até o holandês. Não vim falar nada, mas sou do Tatuquara, e isso levo na alma e cara. Somos nascentes, florestas concorrentes. É uma música que foi desenvolvida aí nesse período pandemiático.